Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração nessa manhã se encontra em Marcos. Marcos capítulo número 4, versículo de número 35. Marcos 4:35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos passar para outra margem. Escuta só isso aqui, irmão. O que eu acho interessante nessa passagem, percebe que Jesus, ele vai deliberar uma ordem para os seus discípulos. Ele vai dizer: vamos passar para o outro lado do mar. Percebe que a intenção do Senhor é chegar do outro lado. Agora, por que o Senhor quer chegar do outro lado? O que tem do outro lado? Marcos 5 dá a resposta. Marcos 5 vai dizer que tem um endemoniado. Tinha uma legião de demônios dentro daquele homem. A Bíblia diz que aquele homem se cortava com pedras. Escuta só. E a Bíblia diz que ele era dominado. Então percebe, se ele era dominado, significa que ele não conseguia sair da situação que ele se encontrava. Só que o Senhor vai até lá para libertar ele. Agora escuta isso aqui. Jesus tinha dito, e também o profeta Isaías profetizou a respeito de Jesus. Escuta só. Isaías disse, Isaías 61, se não me falha a memória, vai dizer assim: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para pôr em liberdade os cativos. Percebe que Jesus falou que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Agora escuta, Jesus está indo lá para libertar quem está dominado, porque foi para isso que ele veio. Ele veio para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Eita glória! O próprio Jesus disse: eu não vim chamar os sãos, mas vim chamar os doentes. Não são os bons que precisam de médico, mas eita glória, mas sim os maus. Escuta só. Escuta isso aqui, irmão, isso aqui é muito forte. Escuta só isso aqui. Percebe que Jesus quer chegar do outro lado. Só que a Bíblia vai dizer, que Marcos também relata, que se levanta um vento e um forte temporal. Só que escuta. Só que vamos ler Mateus. Mateus também conta a respeito dessa passagem. Em Mateus 14, 22, está escrito assim. Percebe que Mateus também fala: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. Agora o versículo número 24. Mateus 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora eu quero que você escute isso aqui, pelo amor de Deus. Se você não deu um glória com isso aqui, irmão, olha que interessante. Percebe que em Mateus 14, 22, vai dizer que o vento era contrário. Então, peraí. Se o vento era contrário, significa que o vento é oposto à vontade do Senhor. Porque percebe que em Marcos 4:35, Jesus disse: vamos passar para o outro lado. Mas Mateus relatou que se levantou um vento contrário. Então, peraí. Se o vento é contrário, o vento não vai empurrar o barco para onde Jesus quer. O vento vai empurrar o barco na direção contrária, na contramão. Porque percebe, o Senhor disse: vamos passar para o outro lado. Percebe que a intenção do Senhor é chegar do outro lado, mas se levantou o vento contrário. Percebe que foi o diabo que levantou esse vento. Porque percebe que do outro lado está o endemoniado. Então o Senhor quer chegar lá para libertar, mas o inimigo levantou o vento contrário. E se o vento é contrário, o vento não vai empurrar o barco para frente, vai empurrar o barco para longe. Eita Jesus! Escuta só isso aqui. Percebe que o inimigo levantou o vento contrário. Só foi o Senhor falar: vamos passar para o outro lado. O Senhor determinou o endereço do outro lado. Ele quer chegar do outro lado, mas o diabo levantou o vento contrário. Agora escuta. Se o vento é contrário, o vento vai empurrar o barco para longe do local determinado pelo Senhor. Filhos, o vento do diabo contrário vai levar você para longe daquilo que Deus tem para você. Todas as vezes que Deus liberar algo sobre você, o inimigo sempre vai levantar o vento contrário, para você não alcançar aquilo que Deus tem, porque o vento do adversário é contrário. Filho, o diabo é o contrário, Deus sabia disso? Você quer ver uma coisa? Presta atenção uma coisa: Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Ele é o oposto, filho. Eita Jeová, eu vou falar, Jesus. Agora escuta isso aqui. Percebe que Jesus quer ir para o outro lado. Só que a Bíblia diz que Mateus relatou, Mateus 14, 24, que levantou o vento contrário. Então percebe, Jesus tinha um endereço determinado, mas o diabo levantou o vento contrário, para tentar impedir o barco de chegar onde o Senhor determinou. Só que o diabo se esqueceu de uma coisa. Em Isaías 14, 13, Deus tomou a boca de Isaías e Deus disse assim: antes que houvesse dia, eu sou, agindo eu, quem impedirá? Eita glória! O inimigo pode até levantar vento contrário, mas quando Deus age, ninguém impede. Eita Jeová! Aleluia, Deus! Eita, escuta só. Ele até levantou o vento contrário, ele até levantou o temporal.
Só que Jesus chegou do outro lado. Porque quando Deus age, ninguém impede. Não tem principado, não tem potestade que possa impedir o agir do Senhor. Eita glória, aleluia. Ele pode até levantar vento contrário, mas quando Deus age, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Eita, é isso que o diabo se esqueceu. Eita glória, aleluia Deus. Agora escuta isso aqui. Eu vou dar lugar, Jesus. Escuta só. Percebe que ele levantou o vento contrário. Só que escuta. Percebe que o vento do diabo, ele leva o barco, aliás, ele quer levar o barco para longe do propósito. Então percebe, só foi Jesus falar assim, vamos passar para o outro lado. O inimigo levantou o vento. E o vento é contrário. Percebe que o vento vai levar o barco, não para o local que o Senhor quer, mas que levar o barco para longe. Porque todas as vezes que Deus tiver um propósito para a tua vida, o diabo sempre vai se levantar para fazer você manter distância daquilo que Deus determinou. Por isso que ele levanta o vento contrário. Só que olha a diferença do vento do diabo para o vento de Deus. Deus também manda vento. Você quer ver? Eu quero que você entenda isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus. Entenda isso aqui. Percebe, o vento do diabo é contrário. Agora olha o vento de Deus e olha o temporal de Deus. Vamos para Jonas. A Bíblia diz em Jonas, você já conhece a passagem? Vou ser breve no que eu vou falar. A Bíblia diz que Jonas, ele está fugindo do Senhor. Deus deu uma ordem para Jonas, Deus falou, Jonas, vai pregar para Nínive. Aí a Bíblia diz que Jonas se aprontou e foi para outro caminho. Jonas entrou num navio que estava indo para Tarsis. A Bíblia diz que Jonas entrou lá. Quando Jonas entra no navio, a palavra do Senhor afirma assim. Presta atenção, irmão. Presta atenção no que está escrito. Jonas capítulo número 1. Versículo número 10 ao diante. Diz assim. Então os homens ficaram com muito medo e perguntaram. O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Agora escuta isso aqui. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Olha que interessante. A Bíblia diz que foi o Senhor que levantou um forte vento e um temporal. Agora escuta isso aqui. Olha que tremendo. Jonas 1,4 está escrito assim. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Agora escuta isso aqui. Quem foi que levantou o temporal aqui? Foi Deus que levantou. Só que escuta. Escuta só, quero que você entenda isso aqui. Isso aqui é muito forte. Escuta só. Deus levantou o temporal. Por quê? Porque lembrando bem que Jonas está fugindo de Deus. Achando que está fugindo, né? Porque não tem como fugir de Deus. O salmista disse, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, mesmo ali a tua mão me guiará. Como poderei me ausentar do Espírito do Senhor? Aleluia! Não tem como fugir de Deus, filho. Jonas achou na cabeça dele que está fugindo. Só que escuta só. Aí a Bíblia diz que Jonas entrou no barco, achando que estava fugindo de Deus. Aí a Bíblia diz que o Senhor levantou um vento forte. Parecia que o barco ia despedaçar. Só que escuta. Aí a Bíblia diz que o vento e a tempestade foi se tornando cada vez pior. Aí os homens vão falar assim para Jonas, o que você fez, Jonas? Escuta só, Jonas vai falar a verdade, ó. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou hebreu. Escuta só, Jonas começa a falar. Aí a Bíblia diz que os marinheiros vão falar assim, o que a gente pode fazer por você então para essa tempestade se acalmar? Aí Jonas fala assim, ó, se vocês me jogarem no mar, tudo vai ficar calmo. A Bíblia diz que os homens pegam Jonas e jogam no mar. Quando Jonas é jogado no mar, a Bíblia diz que Deus falou com o peixe, engole ele, o peixe engoliu Jonas. Agora escuta isso aqui, olha que tremendo, o peixe engoliu Jonas. Aí a Bíblia diz que quando o peixe engole Jonas, a Bíblia diz que o peixe vai levar Jonas lá para Nínive. E o Senhor vai falar para o peixe, agora vomita ele. E o peixe vomitou Jonas. Agora que tremendo, aonde que o peixe levou ele? Para Nínive. Agora escuta, percebe que Deus levantou o temporal para Jonas cair no mar. Quando Jonas cai no mar, o peixe engole Jonas por ordem do Senhor. E por ordem do Senhor, Deus dá ordem para o peixe vomitar Jonas em Nínive. Então percebe, a tempestade de Deus levou Jonas para o endereço que Deus queria. A tempestade do Senhor, ela não te leva para longe do propósito, ela te leva para perto. Eita glória, aleluia Deus. Não escuta isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Olha que tremendo, escuta só isso aqui. Percebe, Deus levantou um temporal. Aí a Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas, quando Jonas cai na água. O peixe engole Jonas, aí Deus ordenou para o peixe, vomita ele. O peixe vomitou Jonas, justamente em Nínive. Então percebe que a tempestade de Deus e o vento de Deus fez Jonas chegar no endereço determinado. Percebe, a tempestade de Deus te coloca no centro do querer dele. A tempestade de Deus não é para matar. A tempestade de Deus te leva para o propósito. Então percebe, a tempestade de Deus levou Jonas lá para o endereço determinado, para Nínive, onde ele tinha que ir. Só foi Deus levantar a tempestade que quando Jonas conseguiu chegar lá no endereço determinado, porque a tempestade de Deus te leva para o propósito. Agora a tempestade do diabo já é o contrário. Já é o contrário ao propósito.
Você lembra de Mateus, que Mateus relatou? Que o inimigo levantou o vento contrário. Olha a diferença da tempestade de Deus para a tempestade do diabo. Olha a diferença do vento de Deus para o vento do diabo. O vento do diabo é o contrário. O vento de Deus te leva para o centro do querer dele. O vento do diabo é o contrário. A tempestade do Senhor te leva para um endereço determinado. Então percebe, se você está enfrentando tempestade e a tempestade está te afastando de Deus, essa tempestade não é de Deus. Porque a tempestade de Deus não te leva para longe, ela te aproxima dele. Eita glória! Aleluia, Deus! Irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Pelo amor de Deus, dá um glória para Jesus aí, rapaz. Escuta só isso aqui. Meu Deus do céu. Não vou repetir isso aqui. Olha que tremendo, irmão. O Espírito Santo é tremendo. Escuta só. Olha que tremendo isso aqui. Percebe que a Bíblia diz que o vento do diabo é o contrário. E a tempestade do diabo é contrária. Escuta só, Mateus relatou isso. Só que percebe que o vento de Deus, ele faz Jonas chegar lá no endereço que Deus determinou. Então se você está enfrentando um vento contrário, e esse vento, essa luta, está te empurrando para longe de Deus, esse vento não é de Deus, repreende porque não é de Deus. Porque Jesus se levantou e repreendeu o vento? Porque o vento é contrário, o vento não convém do Pai, por isso que Jesus repreendeu. Vento que não convém dele, repreende. Eita glória, escuta só, eu vou falar, escuta, olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus estava no barco, aí ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou calmo. Por que Jesus repreendeu? Porque era do diabo, filho. E Jesus foi manifestado para fazer as obras do diabo, como disse João. Por isso que ele se levantou e repreendeu o vento do diabo. Agora interessante, Jesus consegue parar o diabo, mas o diabo não para ele. Eita glória! Aleluia, Deus! Irmão, Deus é tremendo, irmão. Aleluia, Deus! Eita glória, olha que tremendo! Jesus se levantou e falou assim, ó, quieta-te. E tudo ficou calmo, porque Jesus tem autoridade sobre o diabo, rapaz. É ele que determina. Você quer ver uma coisa? Olha que tremendo. Se você não sabe, lê Marcos 5. A Bíblia diz que quando os demônios vão sair daquele homem, eles vão pedir para Jesus. Olha o que eles vão falar para Jesus. Peço por Deus que não me atormente. Mas se tu vai me expulsar, me permita entrar nos porcos. O diabo pedindo permissão para Deus. Ele não faz nada se Deus não permitir, filho. Tudo é permissão de Deus, rapaz. Eita glória! Aleluia, Deus! Escuta só isso aqui. Eita Jeová! Irmão, se você tiver noção de que é Deus, filho, se você tiver convicção que você está nele, você não tem medo de nada, rapaz. Eita Jeová! Se você está cheio do Espírito Santo, irmão, não tem por que temer. A Bíblia diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Agora escuta isso aqui. Escuta só isso aqui. Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar. Por que Jesus repreendeu? Porque não era do Pai aquele vento. Aquilo que não é de Deus, repreende. Se essa luta, essa tempestade está te levando para longe de Deus, não é de Deus, filho. Repreende. Agora percebe, a tempestade de Deus em Jonas levou Jonas para onde? Para onde Deus queria. Então tem lutas que se levantam, a luta que te faz buscar é de Deus. A luta que te afasta não é de Deus. Eita Jeová, irmão do céu. Olha que tremendo, irmão, isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente aqui nessa palavra? Irmão do céu, olha que tremendo, percebe? Por isso que Jesus se levantou e repreendeu. Porque o vento era contrário, estava querendo levar para longe. Aí Jesus olhou e falou assim, não, esse vento não é do meu pai. Meu pai jamais vai me impedir de eu chegar onde eu quero. Então eu vou repreender porque não é dele. Repreende, filho. Tem coisas que não é de Deus, filho. Tem coisas que vêm sobre a tua vida que é para te afastar. Se está te afastando, não é de Deus. Repreende. Como eu disse, a tempestade de Jonas levou aonde ele queria. Deus levantou o temporal para fazer Jonas chegar em Nínive. Então percebe, se a tempestade, se a luta está fazendo você orar, está fazendo você buscar, está fazendo você clamar, isso é de Deus. Agora se está te afastando, não é de Deus. Porque é vento contrário, e vento contrário não convém de Deus. Percebe, vento contrário, o inimigo trabalha o oposto, filho. Todas as vezes que Deus tem algo para a tua vida, o diabo sempre vai se levantar. Sempre. Mas a Bíblia diz que ele se levanta para cair. Sabia disso? Está na Bíblia. Toma leitura de 2 Crônicas 20. A Bíblia diz que levantou 3 grupos contra Josafá. Só que você toma a leitura, no final vai dizer assim, e eles caíram por terra, só viram o cadáver. Então percebe, o inimigo se levantou, mas se levantou para cair. Deus não deixa o inimigo se levantar para prevalecer. O inimigo se levanta para cair. Irmãos, agora eu quero que você entenda isso aqui. Olha que interessante. Você já parou para pensar numa coisa? Todas as vezes que o diabo age, a Bíblia diz que Jesus se levanta e repreende. Escuta só. Percebe, quando ele tomava posse de uma criancinha lá em Mateus, a Bíblia existia um pai que foi até Jesus e falou, Senhor, um demônio se aposta do meu filho, joga ele no fogo e na água. Aí Jesus responde assim pro pai, quanto tempo isso acontece com ele?
Aí o pai vai dizer assim, ó, desde a juventude. Aí quando o demônio vê Jesus, ele cai com o rosto em terra, joga o menino no chão. E Jesus vai dizer, saia dele, o demônio sai. Agora percebe, Jesus fazia tudo que o diabo fazia, o Senhor fazia. Olha o que está escrito em Êxodo. Irmão, é só glória para Jesus, irmão. Isso aqui é palavra revelada, irmão. Escuta só isso aqui. Irmão, eu estava lendo essa passagem ontem. Isso aqui me chamou muita atenção. Percebe que a Bíblia diz em Êxodo? Escuta só isso aqui. Olha o que está escrito em Êxodo. Presta atenção nisso aqui, irmão. Em Êxodo 8:5. Olha o que está escrito. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as águas e lagoas, e faça subir rãs do Egito. Presta atenção, olha o que Deus está falando, Moisés. Fala para Arão estender o seu bordão, porque eu vou fazer subir um monte de rã. Vai subir um monte de rã das lagoas e dos rios. Escuta só. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a face da terra. Presta atenção, subiu o quê? Subiu um monte de rã. Escuta só. Então os magos, agora eu quero que você entenda isso aqui. Então os magos fizeram o mesmo com suas feitiçarias ocultas, e fizeram aparecer rãs também na terra do Egito. Agora escuta, presta atenção. Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, presta atenção. Olha que interessante. A Bíblia diz que Moisés e Arão, eles vão estender a mão, o seu bordão, sobre as águas do Egito. Aí a Bíblia diz que vai subir um monte de rã, vai subir um monte de sapo dali. Escuta só. Aí a Bíblia diz que Faraó chamou seus feiticeiros, ou seja, os feiticeiros também fizeram a mesma coisa. Só que escuta só. Peraí, mas Faraó disse assim. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse, peça ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifício. Peraí, entenda isso aqui. Se a Bíblia diz que os feiticeiros de Faraó também fizeram com que subisse rã, por que Faraó está mandando Moisés e Arão orar ao Senhor para Deus fazer? Sabe por quê? Porque o diabo faz, mas ele não pode desfazer. Por isso que é Deus que desfaz. Não, eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Olha que interessante. Percebe que o inimigo fez a mesma coisa. Ele usou ali os feiticeiros de Faraó. Esses feiticeiros estão na Bíblia. O Novo Testamento vai dizer que era Janes e Jambres. Eram os homens que seguiam Moisés pelo Egito. Agora escuta isso aqui. Percebe que os feiticeiros, eles fizeram a mesma coisa. Presta atenção. Eles fizeram rã também aparecer. Só que Faraó vai dizer assim. Faraó vai chamar Moisés e Arão e falar assim, ó. Peça ao Senhor para que tire essas rãs de nós. Peraí. Os feiticeiros dele não fizeram? Não fizeram a mesma coisa? Mas por que eles estão chamando Moisés para desfazer? Sabe por quê? Porque Deus deixa o diabo fazer, mas é Deus que desfaz aquilo que o diabo faz. Por isso que a Bíblia diz em João que Jesus foi manifestado para fazer toda a obra do diabo. Eita glória, você está entendendo? Por que ele chamou Moisés e Arão? Olha, eles fizeram também, os magos fizeram, mas não conseguiram desfazer. Aí tiveram que chamar aqui Moisés e Arão, falaram, ó, ora pelo teu Deus para ele desfazer. Tá entendendo? Deus deixa o inimigo fazer para Deus desfazer e o Senhor ser glorificado. Aleluia, Deus! Você está entendendo isso aqui? Irmão, isso aqui é para quem lê Bíblia. Percebe? Deus sempre vai ser glorificado, filho. Sempre. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Me ajude a pregar a palavra do Senhor, para que outras vidas sejam alcançadas por intermédio dessa palavra. Tem pessoas que necessitam ouvir essa palavra, irmão. Compartilha com alguém em nome de Jesus. Tudo é para a honra e glória de Deus, que Ele cresça e diminua. Me ajuda a pregar, compartilha esse vídeo com alguém. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.